observadores, de volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre. E os vídeos do Velho na Torre são postos aqui no nosso canal às sextas-feiras, às 17h30. Quantas vezes Frankenstein foi adaptado? Bem, a segunda versão do romance da escritora Mary Shelley foi lançado em 1831 e de lá para cá, a história vem sendo publicada por várias editoras pelo mundo inteiro. Mas a primeira versão de um filme foi apresentada em um curta-metragem de 20 minutos em 1910 por James Shirley Dowling. Mas a mais significativa de todas foi a adaptação de 1931, que se baseava na peça teatral de Margaret Peggy Webling, dirigida por James Whale e que trazia Boris Karloff interpretando o monstro, ou que eu prefiro mais chamar, a criatura. A criatura, que muitos chamavam de um monstro, como eu mesmo falei, ou Frankenstein, em uma alusão a seu criador, Victor Frankenstein, se tornou uma figura icônica, com o seu rosto servindo como máscara de Halloween e participando de séries, como A Família Monstro e os filmes do Hotel Transilvânia. Esse filme, de 1931, trazia uma interpretação pessoal sobre a obra de Mary Shelley, que no filme era tratada como Senhora Percy Bysshe Shelley. Bem machista, por sinal. Bem, o monstro é um ser com problemas no cérebro, graças a um erro, entre aspas, do assistente de Henry Frankenstein, Fritz. Como percebes, os nomes dos personagens mudaram, pois Victor Frankenstein se torna Henry, enquanto seu melhor amigo, que deveria ser Henry Clerval, se torna Victor Moritz. Outra situação que para mim ficou um pouco confusa é o local onde ocorre a história, pois mesmo com a presença de uma cultura alemã pungente em todo o filme, o final nos traz um moinho, algo típico da Suíça. Durante um longo período, Boris Karloff voltou a reviver o papel do monstro de Frankenstein em vários filmes seguintes, como A Noiva de Frankenstein e O Filho de Frankenstein. Durante vários anos, vários foram as adaptações que surgiram com o nome Frankenstein, como uma comédia chamada O Jovem Frankenstein, de 1974, estrelada por Gene Wilder, Madeleine Kahn, Mark Feldman e Peter Doyle, dirigidos por Mel Brooks, que escreveu o roteiro ao lado de Wilder. Bem, acredito que vocês perceberam que eu estou enrolando um pouco aqui, mas a verdade é que eu quero falar sobre o filme de 1994, Frankenstein, de Mary Shelley, com o roteiro de Steph Lady e Frank Darabont, e direção de Kenneth Branagh, que interpreta, por sinal, o personagem título Victor Frankenstein, tendo Helena Bonham Carter como Elizabeth e Robert De Niro como a criatura. O interessante é que foi o primeiro filme a referir-se à criação de Frankenstein como criatura e não como monstro, o que criava uma nova perspectiva para o personagem. Quem conhece a obra, em sua versão mais conhecida, de 1831, sabe que ela inicia com cartas do capitão Robert Walton para sua irmã Margaret, em sua busca por uma passagem pelo Polo Norte, até se esbarrar com Victor Frankenstein, que lhe conta a história dele como cientista natural. O roteiro de Lady e Darabont tem aí uma mudança que ocorre em vários outros filmes, pois Victor é um estudante de medicina na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha, mantendo como seus professores Waldman, seu exemplo, e Kramp, seu maior crítico. O personagem Henry Clerval, interpretado brilhantemente por Tom Hulce, tem uma forma diferente de aparecer na trama também, diferente do livro, pois ao invés de ser um amigo de infância de Victor, ele se torna um colega de curso na universidade. Outra coisa é a relação amorosa entre Victor e Elizabeth, que nunca ficou totalmente explícita na obra de Mary Shelley, mas o filme de Branagh traz isso bem claramente, iniciando logo antes da partida de Victor para Ingolstadt. Algo interessante também é a forma como Victor dá vida à criatura, pois em
todos os outros filmes e seriados, é usada a energia de raios para a criação de Frankenstein, para que ela ganhasse vida. Mas no filme de 1994, temos pela primeira vez, e acredito eu, única vez, o uso de enguias elétricas para um fluxo constante de energia correndo pelo corpo da criatura. Por que fluxo constante? Bem, vou na suposição aqui. Digamos que você use um raio para tentar trazer vida perdida de volta. O máximo que o raio conseguirá será um espasmo, pois não é algo contínuo. Já enguias elétricas emitem cargas constantes em defesa. Então, o uso delas no filme foi, assim, para mim, interessantíssimo até. Junto com o galvanismo, como sempre ocorre em qualquer filme baseado no livro, já que constava no romance isso. Aqui entramos a uma das mais magistrais interpretações que poderíamos ter desse filme, rico de atores maravilhosos, por sinal. Estou falando de Robert De Niro como a criatura e Helena Bonham Carter como Elizabeth. Enquanto no livro a criatura parece ter uma fala fluente, a construção de De Niro mostra um aprendizado constante, onde a criatura vai aprendendo no passar da história. Estamos falando de Robert De Niro. Então, era de se esperar uma interpretação catártica, que, mesmo sabendo de todos os males que a criatura praticou, você sente uma certa afeição por ela. Já Bonham Carter, em sua interpretação de Elizabeth, se entrega à personagem e, ao final, nos deixa sensibilizado com a situação de sua personagem. Encontrar outras adaptações se tornam um pouco complicadas, pois vários estúdios fazem adaptações ou usam a ideia de Mary Shelley em seus filmes. Também são muitos os canais de TV americanos e britânicos que adaptam, às vezes misturando personagens reais, como a própria Mary Shelley, John Polidori e Lord Byron, com a história de Victor Frankenstein. Como se fosse algo real tudo que Shelley contou em sua história. Uma outra adaptação muito interessante, por sinal, foi a minissérie em 2 partes da Hallmark Channel, com direção de Kevin Connor e roteiro de Mark Kruger, tendo Luke Goss como a criatura, Alec Newman como Victor Frankenstein, Dan Stevens como Henry Clerval e Donald Sutherland como Capitão Walton. A abordagem da minissérie é ainda mais próxima do romance, mas com toda adaptação que existe, traz sua própria versão da história. Uma coisa que eu achei interessante é que a maquiagem de Luke Goss lembrava muito a maquiagem que ele usou em Blade 2, só que com cabelos longos. E vale lembrar que em determinado filme, não lembro o nome agora, ele usou o apelido Frankenstein. Não quero comparar interpretações, mas De Niro dá um baile em Goss, desculpa. Mesmo que esse último tenha se aproximado mais da criatura de Shelley, devido à facilidade de se articular enquanto conversa. Uma outra abordagem surgiu em 2015 pela 20th Century Fox, com roteiros de Max Landis e direção de Paul McGuigan, tendo James McAvoy como Victor Frankenstein, Daniel Radcliffe como Igor, personagem que remotamente relembra Fritz, interpretado por Dwight Frye em 1931, Charles Dance como Barão Frankenstein e Spencer Wilde como Prometheus. Um nome até interessante para a criatura, pensado por Mary Shelley como subtítulo, mas eu acho que não tem nada a ver. Mas vamos lá. A abordagem desse filme se concentra na relação de Victor Frankenstein com Igor, nome que o personagem Radcliffe ganha no começo do filme, praticamente, depois, por Frankenstein. Daniel Radcliffe está muito bem em sua interpretação, mas a história mesmo se envereda por um caminho que não tem nada a ver com o romance de Mary Shelley. Sem contar que a forma como abordam a ideia de monstro, que eu deixo questionada, pois sempre vi e sempre verei como um verdadeiro monstro, o criador e a criatura, é muito estranha. Assim, não tem nada a ver, eu sei, mas o ator Andrew Scott interpreta o inspetor Turpin,
que investiga a fuga de Igor do circo e também algumas coisas de Frankenstein. Isso me lembrou o personagem Daniel Turpin, da Unidade de Crimes Especiais de Metrópolis, lá do Superman. Como eu disse, galera, não tem nada a ver. Uma outra coisa que advém do filme de 1931, mas não do romance de Mary Shelley, é a necessidade de Victor Frankenstein ter sempre que gritar "Viva!" ou "Está vivo!". Bem, só para toque de lembrança, a criatura ainda apareceu em filmes como Van Helsing, com Hugh Jackman, sendo interpretado por Shirley Hensley. Outro também que interpretou a criatura de Frankenstein foi o ator Aaron Eckhart, no filme Frankenstein Entre Anjos e Demônios, de 2014, que fica somente como menção honrosa nesse vídeo. Bem, como eu já falei aqui, são várias as adaptações do romance de Mary Shelley. Se vocês jogam no Internet Movie Database, no IMDb, a lista parece infinita. Eu sei que não, mas são mais de 100. Frankenstein é uma obra imortal, mas em questão de filmes e minisséries adaptadas, acredito que a de Kenneth Branagh e de Kevin Connor são as que mais se aproximaram e se aproximam do romance original. A minissérie eu dei meus pulos para assistir, mas esse filme de Kenneth Branagh dá para ser assistido no streaming da HBO Max. Caso estejam curiosos, Van Helsing e Frankenstein Entre Anjos e Demônios podem ser vistos na Prime Video, enquanto Victor Frankenstein vocês podem estar assistindo no Star Plus. E eu vou finalizando esse vídeo aqui. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Já peço para vocês, deixem o like aí se gostaram do vídeo. Se não gostaram, pode dar o dislike. Feedback aqui entre a gente. Eu também peço que comentem aqui embaixo se já assistiram todos os filmes, se já assistiram de 1931, todas as adaptações, que é complicado assistir a tudo, mas é muito legal. Como eu falei, tem um em 1973, se eu não me engano, que misturou fatos reais com ficção. Assim, coisas que acontecem no cinema, mas eu prefiro mais, é de 94, e gostei muito dessa série da Hallmark Channel, que, como eu falei, dei meus pulos. Comenta aqui embaixo se já assistiram alguns desses filmes, Victor Frankenstein, Frankenstein Entre Anjos e Demônios, por aí vai. Comenta aqui embaixo, deixa aqui sua mensagem que a gente conversa, com certeza. Outra coisa que eu falo muito aqui, que os meus observadores sabem muito bem, que eu sempre peço, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente, para mais pessoas estarem conhecendo aqui o Velho na Torre, que eu falo, posta vídeos às sextas-feiras às 17h30. E, antes de qualquer coisa, eu coloquei no começo, peço aqui agora para vocês, tem um botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, né? Eu coloco aqui no canto aqui, mas está aqui embaixo, um botãozinho de inscreva-se e não esquece de clicar nele para estar se inscrevendo no canal e o peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos meus vídeos, tá certo? Velho na Torre vai ficando nessa, obrigado a todos vocês, fui!